Olá, Rebeca. Olá, Tudo bom? tudo bem por aqui? Então tá bom, graças a Deus. É, Rebeca, a gente estava até fazendo um bate-papo antes, né, da live, conversando o que a gente iria falar. E a gente estava falando sobre a importância, né, da mãe, do pai. Independente se a criança tem dificuldade de aprendizagem ou transtorno de aprendizagem, a importância do pai e da mãe, a figura paterna e materna na vida dessa criança, né? Totalmente. Quanta responsabilidade a gente tem, né? Sim, muita, muita. 100% nossa responsabilidade, não dá para terceirizar, né? Meu marido tem uma frase muito famosa dele mesmo, que ele sempre fala aqui em casa ou para nossos amigos que a gente pode terceirizar nossas responsabilidades, mas nós não podemos terceirizar o fruto delas, das nossas responsabilidades, né? Então, eu posso até jogar a educação do meu filho para a igreja, para a escola, para o avô, para o tio, para o vizinho, mas o fruto sou eu que colho. Ninguém vai colher, É verdade, né? Então, assim, é né? 100% nossa responsabilidade. A criação dos nossos filhos é de nossa responsabilidade. Maravilha. Rebeca, vamos lá, vamos começar essa live. Quer se apresentar? Bom, eu sou Rebeca Werner, eu sou esposa do Timóteo. Nós moramos no interior de São Paulo. Nós vamos nos formar agora no seminário bíblico, né, teológico. Eu sou formada em pedagogia. Eu estou estudando psicopedagogia e eu sou formada também em aromaterapia avançada. Então, estou muito feliz com o que eu trabalho hoje. A aromaterapia chegou na nossa vida num momento muito crítico em todas as áreas. Nós tínhamos acabado de contrair a Ômicron e a nossa bebê mais novinha, na época, né, a Maria, ela tinha 1 mês. E foi muito difícil para ela, porque ela não podia ainda, né, tomar nenhum tipo de medicação. Então, a gente começou nós fomos apresentados à aromaterapia pela Bianca e o Davi Isaac. Começamos a experimentar esse tipo de medicação, né? Que é livre de recém-nascido até idosinho. E foi o que resolveu. Por 2 semanas, meu marido e eu dormíamos sentados no sofá com ela apoiada aqui, porque se ela deitasse, ela podia engasgar, né? Com secreção, muco. E ficamos ali 2 semanas sentados. Com 3 dias experimentando esses óleos, acabou o muco e ela pôde deitar para dormir. E eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu dormi 6 horas com essa menina totalmente reclinada. Então, foi uma bênção para nós. E assim, o que a gente experimentou depois disso foi só melhorando e foi só abençoando cada vez mais a nossa vida e a vida de outros amigos, sabe? Em questão de saúde física, emocional e financeira, eu realmente não quero mais parar de experimentar isso aí. Que maravilha. Na verdade, é tão interessante, né, os óleos essenciais que eu já conhecia, mas eu não conhecia a do Terra, né? Então, assim, eu conhecia óleos essenciais em geral, mas específica do Terra, não. Então, eu só queria abrir aqui uma parêntese para dizer que a gente vai falar sobre alguns óleos específicos para aprendizagem, para o foco, né? Quem está entrando, quem tem filho com transtorno de aprendizagem, com dificuldade de aprendizagem, a gente vai falar sobre isso. Só que a gente não pode limitar, porque os óleos essenciais, como a Rebeca acabou de falar, ele vai em toda parte do corpo. Se você está com uma dor, que nem eu estava com uma dor no ombro, eu fui lá, peguei e passei. Gente, um passe de mágica, funcionou, o negócio funciona mesmo, porque é planta, porque é medicina, é natural. Então, assim, a gente vai falar sobre os óleos específicos, né? Também para autismo, para aprendizagem, mas saiba que esse é um bate-papo aqui entre eu e a Rebeca, mas é amplo. Vai melhorar quem está com febre, como a filhinha da Rebeca que estava com muco e era uma recém-nascida, Uhum. quem está com o nariz escorrendo. Então, assim, abra sua mente para essa live de hoje, porque nós iremos falar, vamos repetir, sobre aprendizagem e usar os olhos, né, para aprendizagem, mas
você pode usar em todo o corpo em geral, né? Para toda a família. É uma harmonia, né? Que você estava falando antes daquela pessoa que te falou, né? Que queria harmonizar a família, queria deixar ali Exatamente. a família. É para toda a família. Sim, pois é. Então, sim, e para muitas famílias, isso tem sido também uma bênção. Eu tenho, inclusive, uma queridona que começou a tratar o autismo da filha dela, que é seríssimo, altíssimo, num grau altíssimo, e ela tá passando 2 gotinhas de lavanda por dia. Coisa que alguns remédios químicos manipulados não fizeram por ela. Ela começou a tratar o autismo da filha dela com 2 gotinhas de lavanda por dia, uma de manhã e uma de noite. Muito mais barato, muito mais seguro, muito mais eficaz e muito mais limpo, né? Sim, sim, porque limpa de dentro para fora, né? Exatamente. Então, que maravilha. Rebeca, a gente estava conversando e... Oi, boa tarde, eu tenho 31 e tenho dislexia. Oi, boa tarde, eu também tenho dislexia e tenho 43. Então, eu estava falando sobre a lei, né? A Lei 14.254, sobre crianças, jovens, né? Adultos com dislexia e transtorno de aprendizagem e TDAH. A gente estava falando sobre o artigo 2. Eu vou ler para vocês. Olhem que fantástico. E aí a gente vai dar uma destrinchada falando sobre os óleos essenciais. Artigo número 2. As escolas da educação básica das redes pública e privada, com apoio da família e dos serviços de saúde existentes, devem garantir o cuidado e a proteção do educando com dislexia, TDAH e outros transtornos de aprendizagem, com vistas ao seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, com auxílio das redes de proteção social existentes no território, de natureza governamental ou não governamental. E o que a gente quer falar sobre isso? A gente queria mostrar para vocês o quão é profundo, né, essa visão aqui do artigo 2 e o quanto você pode usar em casa, do que você tem aí em casa, para que o seu filho tenha essa parte física, psicológica, mental, emocional, espiritual e social, numa harmonia, para que ele consiga se desenvolver bem com dislexia, com TDAH, com qualquer outro transtorno de aprendizagem. E o quanto de benefício os óleos essenciais vão atuar nessas 5 áreas. Aí a gente poderia falar, o que você fala para mim, Rebeca, que a gente poderia usar nessas 5 áreas com os óleos essenciais? Olha, em relação, como, né, a Carol mesmo citou o versículo, né, da Bíblia de Salmo 127, que fala como flechas na mão do guerreiro, né? Assim são os filhos nas mãos de seus pais. Feliz é o homem que enche a sua aljava de flechinhas, né? Ele não será envergonhado. Ele não será envergonhado. Porque, como você falou, 100% da responsabilidade da criação dessas crianças, desses novos seres humanos, é do pai e da mãe. Deus não deu meu filho para a professora da IBD, para a professora da escola, ele deu para mim e para o meu marido. Então, é exatamente isso. Eu vou direcionar essa flechinha, né? Para onde? Para frente, para lá, para cima, para o alto, né? E em todas as áreas. Como eu posso fazer isso? No âmbito moral. Eu preciso educar o meu filho a ter uma moral. E o que é a moralidade se não conhecer a Deus? Né? Porque Deus nos ensina a viver em sociedade. Então, eu sempre falo isso para os meus filhos. Eu preciso ensiná-los, eu preciso educá-los a cuidar de seus brinquedos, do quarto onde dormem, da casa onde moram, porque tudo, do bairro onde eles estão, da escola onde eles vão. Porque isso é moral, né? É respeitar o próximo, é amor a Deus e ao próximo. No âmbito religioso ou espiritual. Sim, quando experimentamos mais da natureza, podemos ver a grandeza da criação desse Deus. E se nós que somos criaturas tão pequenas, já refletimos beleza, grandeza, poder desse Deus, que dirá, né, esse Deus?
Então, frente a uma dislexia, por exemplo, com dificuldade na aprendizagem da leitura, da alfabetização, o autismo, o TDAH, né, o DDA, todos esses, que a neuropedagogia trabalha, a psicopedagogia trabalha também muito bem, tem dificuldade na aprendizagem, os olhos vão ajudar por quê? Porque é a natureza desse Deus, né? Somos criaturas assim como as plantas. No âmbito político, social, como a gente já falou, né? Familiar, tudo, né? A psique da criança, o emocional dela, o neurológico dela, tudo pode ser e tem que ser revertido para frente. Os pais têm que jogar essa criança para frente. Apesar de ter uma dificuldade na aprendizagem, ela precisa sim andar para frente. E como a gente faz isso? Sim, como criaturas de Deus, né? No âmbito total da criança. Ela tem noção de algumas coisas. Podemos incentivar, sabe? Motivar essas crianças com o melhor da natureza. Então, um dos olhos que eu gosto muito de usar é o Thinker, né? Que você tem, né, Carol? Ele é da linha Kids, mas eu tenho, sim, um grau leve, né? É esse aí, maravilhoso. Eu tenho, sim, um grau leve de TDAH, mas com esse óleo eu consigo ficar muito melhor, aprender, me concentrar muito melhor. Antes de conhecer os olhos, eu fiz um tratamento com uma psicóloga e ela falou, me deu algumas formas de aprender melhor, né? Mas esse óleo, sim, me dá muita clareza, me ajuda muito a entender o que a pessoa está falando. Principalmente quando é uma palestra, quando eu preciso me concentrar numa tarefa só. Eu tenho muita dificuldade. Mas esse óleo vem, sim, me ajudando. E ele é um mix, né, de alecrim, é um mix de vários óleos essenciais, como o peppermint, a hortelã-pimenta. Ela aumenta o volume de oxigênio no cérebro, né, na nossa corrente sanguínea, na verdade. Ela é neuroprotetora. O olíbano faz regeneração neural. A copaíba, ela é anti-inflamatória, a copaíba. E como eu estava falando para a Carol antes de entrarmos aqui, todas as nossas doenças crônicas são inflamações. A copaíba é anti-inflamatória, ela faz regeneração de tecido e órgão e músculo. Então, assim, é super importante, sim. Não é só tratar, mas é também prevenir, né? O meu sogro uma vez me disse algo muito interessante. A diferença do Oriente e do Ocidente. O oriental, né? A Ásia, o Oriente Médio e tudo, eles tratam da saúde. Eles tratam da vida. E o ocidental, ele trata da morte. Ele trata quando já está perdendo a saúde. Gente, eu achei tão interessante. A gente vai começar a comer bem, a tomar mais água, a nos exercitarmos quando? Quando estamos perdendo a saúde. O oriental não. Você vê um tiozinho japonês ali, 108 anos, correndo, fazendo barra. Por quê? Porque ele trata com, não é? Planta, chá, erva. Eles comem muito, a selga, aipo, salsão, enfim. Eles comem muito bem desde muito novos. Né? O ocidental não aprende isso desde cedo. E é muito legal, porque quanto mais você usa desses óleos essenciais, mais você quer, você fica viciado em ter boa saúde. Essa é a verdade. Você quer cada vez mais tratar da sua saúde de melhor forma, né? Então, isso é legal. Isso é maravilhoso, você falando isso, porque esse viciar significa que tem pessoas em volta de você que te ofereceram os óleos essenciais, te mostraram, né? Abriram seus olhos. E aí, como você me mostrou, e depois você me mostrou também um e-book sobre autismo e o que estava escrito dentro desse e-book. Gente, vocês não têm noção. Aí tem uma história, se alguém quiser depois, se alguém que estiver interessado, depois conversa com a Rebeca. Tem uma história nesse e-book. E por que eu falo isso? Porque assim, coisa boa chama coisa boa, né? O bom atrai o bom.
né? Com certeza. Então, esse negócio de bem-estar, de aprender bem, estar bem mente, corpo, espírito, é um conjunto, a gente não dá para viver só. Até a própria lei federal fala isso. Sim. A gente não pode viver, você não pode querer ensinar o seu filho com dislexia, que ele tem que ler lá, senta, agora você vai ler o livro todo, vai fazer o resumo para mim. Sendo que a parte psicológica, tua mãe, não tá legal, né? Você tá ali forçando. O menino tá quase chorando porque ele não tá vendo alho com bugalho ali. Então, essa parte que você falou sobre a inflamação, o livro traz isso, esse e-book. E ele fala que o açúcar, o leite, o glúten, né, a soja, inflama demais. E uma coisa assim que eu fiquei, uma das coisas, tem outras coisas também, mas uma coisa que eu fiquei assim, falei, meu Deus, fala que tem um livro que chama A Dieta da Mente, depois vocês dão um Google e achem esse livro, A Dieta da Mente, do Dr. David Perlmutter. Ele afirma que até mesmo aqueles carboidratos considerados saudáveis, como os grãos integrais, podem causar demência, déficit de atenção, epilepsia, ansiedade, enxaquecas, depressão, redução da libido, inflamação do cérebro e no intestino e muito mais. Então, quer dizer, se um médico, né, já comprovou isso, colocou isso em forma de um livro que chama Dieta da Mente, o que você, mãe, com a criança, com dislexia, com dificuldade de aprendizagem, vai dar biscoitinho, salgadinho para essa criança, para acalmar, né? Vamos mudar, então, a dieta. Como aquele pastor engraçado, como chama aquele pastor engraçado? Isso. Ele fala, gente, vamos andar com gente que traz coisas boas. Não vai andar com, né? Muda o capítulo da sua vida, da sua história, muda hoje. Ah, mas eu sempre comi pão em casa. Muda hoje, começa a comer menos. Não estou falando para tirar tudo. Mas já que você quer ajudar o seu filho, né, com dificuldade de aprendizagem, a própria lei fala que é um conjunto, não é só a aprendizagem. Então vamos começar com a alimentação, com os óleos essenciais, com o psicológico, com a aprendizagem, com os exercícios para serem feitos em casa. Se você puder, com uma psicóloga, uma psicopedagoga. Se você não puder, mãe, se informa, faça você os exercícios, né? Tanto no meu canal como em outros canais também tem exercícios que você pode estar fazendo. Então, eu achei muito interessante. E eu fiz uma relação, tipo, a mãe, para ficar serena, para ficar tranquila, pode usar lavanda, né? Psicológico. Eu falo por mim, porque às vezes eu lembro quando meus filhos eram pequenos, eu ficava ali pilhada, né? Falando, vai fazer a lição! Terminou, não terminou! Vai! Então, né? Hoje que eu sei da lavanda, eu tava ali, né? Deveria estar passando a lavanda, mas tudo bem, passou e beleza. Mãe serena, né? Com a lavanda. Filho com foco, usar o Tinker, né? Que é específico para aprendizagem, para o foco, né? Para a criança parar e conseguir dar aquela estudada. O espiritual, as orações, o físico, a alimentação. Então, tem esse conjunto, né? Tudo vai fluir, a família vai fluir. E esse quadro que a gente levantou aqui vai funcionar legal. Eu queria que você falasse para a gente, Rebeca, especificamente daquele óleo que você estava falando sobre o autismo, lembra? Falou para mim que é poderosíssimo. Sim, tanto o lavanda quanto o vetiver, os dois são muito bons para autismo, porque o lavanda, ele ajuda a acalmar, ele é um calmante, relaxante, ele é ansiolítico natural, né? Então, colocar aqui nas têmporas uma gotinha ou 2 gotas embaixo da língua. Tem muitas mães que reclamam que o disléxico, o autista ou o TDAH, eles têm problema de agitação, né? Às vezes até um pouco de ira, né? Um pouco de problema com isso. Então, o lavanda ajuda, né, a acalmar a criança. Ele ajuda com síndrome do pensamento acelerado. Isso é muito sério. Quando a criança fica... você quer que a criança durma, né? Já tá na hora de dormir, mas ela não vai dormir. E por quê? Às vezes, gente,
né? A gente precisa ver outras coisas, como a alimentação, a rotina da criança. Ela tem um ambiente seguro ou ela vê adultos gritando, né? Eu até estava falando com uma amiga hoje sobre isso. A criança, ela repete muito dos pais, né? Ela vê e ela repete. É isso que Deuteronômio 6 fala. Você vai inculcar as palavras desse livro na vida do teu filho. E como? No levantar, no caminhar, no sentar, no cozinhar, né? Quando você está trabalhando, né? Na escola, enfim. Em todos os momentos você está inculcando no seu filho alguma coisa. E é para parar para a gente de parar para pensar o que que a gente está inculcando. O que que você está inculcando na vida do seu filho, né? Esses dias eu estava falando com uma amiga que é psicóloga comportamental, inclusive. Eu falava assim, o meu segundo filho, o Tito, ele grita. E não é um grito assim, besta, mas ele fala alto. Tudo que esse menino vai falar, ele fala alto, sabe? Ele é italiano. Mamãe, nossa, deve ter algum pezinho de italiano aí. Na verdade, o Timóteo, meu marido, tem uma bisavó que é italiana. Ele fala muito alto. E eu vivia assim, Tito, pelo amor de Deus, fala baixo. E aí depois eu caí na real, falei, como que eu tô falando para o menino falar baixo e eu falando alto? Calma aí, né? Quem que é o agitado da história? Quem que é o gritão, né? Então, é algo de a gente de parar para pensar também, né? O que que eu tô inculcando nos meus filhos? Como você falou, como que eu vou falar para a criança? Vai, termina isso aí, não sei o que, tal. E depois eu quero que ela me ouça e ela quer sair correndo, porque eu tô sempre apressando a criança, né? Que tipo de imagem eu tô passando, né? Então isso é muito sério. E então é por isso que eu gosto de falar assim, essa linha Kids, por exemplo, da doTERRA, são óleos essenciais 100% puros, já diluídos em óleo de coco, né, para fixar as propriedades do óleo na pele, para hidratar, para proteger a pele da criança, mas adultos também podem usar. Você também pode aprender muito, né? E com mais clareza na mente, com uma mente menos acelerada, é muito importante que você vai ensinar os seus filhos com mais paciência, sabedoria, amor no falar. A Bíblia condena a grosseria. A Bíblia condena o sarcasmo, porque o sarcasmo é um tipo de mentira. A grosseria não é nada além de egoísmo, egocentrismo, né? O que é a gritaria? Que a Bíblia também condena a gritaria. É impaciência, é ira. Ué, Voltou, tá voltou. tudo. Voltou? Ah, tá. Então, desculpa, meu Mas Instagram deu um. Então, assim, o que é, né? Além de pecado, o que é? É pecado do coração, é cultura também. Nós aprendemos dessa forma, entregamos dessa forma. Então, sim, óleos essenciais não são para crianças com processos de aprendizagem dificultosos, mas também dos adultos, né? Eu já descobri meu TDAH quando eu era adulta, né? Com problemas infantis, mas quando eu era adulta. Então, uma coisa que eu falei na outra live também, que eu estou estudando em psicopedagogia, é que eu vi uma doutora falando sobre isso. Ela falou, quando uma criança é negligenciada quando criança, né, uma área do cérebro dessa criança é negligenciada, é reprimida, ela vai liberar isso quando adulto. Então, se você vive falando para o seu filho, para de chorar, menino não chora, para de chorar, muito provavelmente ele vai soltar isso quando adulto. Ou quando uma criança é muito egoísta, né? E ela não é tratada dessa maneira, da melhor forma para trabalhar o egoísmo dela, ela vai se tornar um adulto egoísta. Ela vai continuar sendo aquilo que ela era. Né? E agora vai sair. Então, sim, né? Tudo que podemos fazer pela criança e pelo adulto com óleos essenciais, graças a Deus hoje temos esse recurso. E como você falou, né, Carol? Às vezes você não tem dinheiro, você não tem recurso. Gente, tem muita coisa de graça hoje na internet. Muita coisa de graça na internet. Tá aqui, ó, canal Enfrentando Dislexia. Quando que você, Carol, com 8 anos de idade,
ia descobrir sozinha, ou sua mãe, coitada, seu pai lá, ai, Carol tem dislexia. Como que a gente vai tratar? Tratamentos eram caríssimos. Já tinha, mas eram caríssimos. Hoje, gente, tudo disponível na internet. Hoje você pode, tava falando para Carol, né? Poxa, você não tem um dinheiro ali para marcar uma sessão de terapia para o seu filho no psicólogo, porque às vezes é 200, 300, 400 reais uma sessão, mas você tem óleos essenciais que já vai te ajudar, sabe? Que às vezes é 89, é 119, sabe? Tem óleo essencial para tudo que é preço. Tem óleo essencial de 21 reais, né? Então, é uma forma de tratar também. Sim, com certeza. Esse negócio que você falou sobre o sarcasmo, né, é muito profundo, principalmente para um disléxico, né? Quem tem um disléxico não, quem tem o transtorno específico de aprendizagem, né? Aí entra a descalculia, a desortografia. Por quê? Quando você não consegue ler, ou quando você lê errado, ou quando você escreve alguma coisa errada, e a pessoa tira um sarro de você, não importa quem seja, se é a professora, se é a mãe, se é o amigo, aquilo fica marcado. Por mais que você seja uma pessoa resolvida, eu sou uma pessoa muito resolvida, mas eu lembro, não lembro com tristeza, mas eu lembro de uns tios meus tirando sarro porque eu lia mal, entendeu? E eu, naquela época, nem sabia que tinha dislexia. Então, mamãe, né, papai, atenção aí no momento de você corrigir seu filho, no momento que estiver lendo, né? Deu tempo para ele ler. Uma técnica que eu falei uma vez, a gente teve a primeira aula no Zoom do curso, né? Eu tenho um curso que eu ajudo os pais a descomplicarem a vida dos filhos disléxicos na escola. A primeira aula tinha uma senhora que ela falou para mim, olha, meu aluno vai ter, ela é uma professora particular, vai ter uma prova de leitura daqui a tantos, não, era janeiro, fevereiro a aula de leitura, porque começa no Brasil as aulas em fevereiro, né? Então aí ele ia saber se ele ia para a quarta série ou não, ele estava na terceira, ele tem dislexia. Aí ela falou, ele vai fazer essa prova de leitura, o que você me fala? Qual é a dica que você me dá para ele ler bem? Aí eu falei, meu Deus, quantos dias, né? Quantos meses? Aí ela falou, não, vai ser em fevereiro. Eu falei, gente, a gente tá no final de janeiro, como é que eu vou fazer milagre, né? Aí eu falei, olha, eu não conhecia os óleos essenciais da Doterra, porque senão na hora eu ia falar, você pega o lavanda, passa aqui. Você pega o super, passa aqui e manda esse menino. Passa em você, inclusive. Aí eu falei pra ela, olha, uma técnica que eu uso e eu falo para todas as mães usarem, porque funciona. É fazer a criança respirar, porque a respiração, ela oxigena o cérebro. Então, ele faz a respiração, pega o textinho dele e lê mentalmente o textinho dele. Ele vai ler umas 2, 3 vezes aquele textinho. Mentalmente, ele não vai falar nada. Então, mentalmente, ele vai errar, ele vai falar, em vez de falar abóbora, ele vai falar abroba. Em vez de falar guarda-chuva, ele vai falar guarda-puva. Ele vai falar tudo, mas mentalmente. Então, 2, 3 vezes aquela leitura mental. Porque a decodificação não existe, né? Até o presente momento, no disléxico. Então, ele vai precisar desse treino para poder decodificar a palavra. Então, lê 2, 3 vezes na mente. E aí, depois, devagar, bem devagar, eu falei para ela, você fala para ele ler o que está no papel. E ele vai conseguir ler, porque ele já fez esse processo, né, mental. Exatamente. E aí, ela falou, tá bom, vou falar, tal. Aí ele fez, ela falou, ele fez. Aí ela veio toda contente, menina, e falou, você sabe que ele leu e fez, tal. Eu falei, foi, deu certo. Ela falou, foi muito bom, deu certo. Só que no final das contas, o menino não passou de ano, acharam melhor ele ficar na terceira e tal, e uma história longa. Mas assim, se você tem um acompanhamento, né, junto com os olhos, a mãe serena, né, e aquele pacote todo que a gente falou antes, no início da live, eu acho que essa criança vai ter um caminho iluminado aberto para poder ler bem, para poder estudar bem, para poder fazer a intervenção com mais sereno, né? Com mais foco, né? E sem ter aquele estresse da mãe gritando, do pai falando, ai, não acredito
dislexia não existe, você tá louca. É. Doutora falando, ai, a senhora tá exagerando, não É. existe dislexia, entendeu? E aquele caos que a gente sabe como é que é, né? E, então, esse pacote tem que ter, tem que funcionar e caminhar para que a criança possa ir bem, né? Imagina, quantas vezes quando eu era lembrando da minha infância, poderia ter, né, tido isso, ou essas informações que eu tenho hoje, mas graças a Deus eu pude mudar a história do meu filho, né? Eu conto outra história. Ele é um aluno vencedor. Meu filho é um disléxico, descalcúlico e disgráfico, e lê bem, escreve bem, que não erra. Aqui na Itália, ele é alfabetizado na Itália. Então, aqui na Itália tem duplas consoantes em quase todas as É palavras. verdade. E a pronúncia muda, a pronúncia é diferente de uma consoante e duas consoantes. E ele, hoje, depois da intervenção, depois de todos os passos, né, que fizemos, depois de 5 anos, ele lê super bem, ele escreve super bem. E agora que eu conheci a do Terra, estou passando os olhinhos para ele ir para a escola. E a gente vê a diferença de antes e depois, entendeu? E a diferença de antes e depois do Terra, que eu posso falar que funcionou em mim, e tudo aquilo que funciona em mim, eu trago para o canal, trago para o curso, porque deu certo comigo, e eu não quero mais ver ninguém, nenhuma criança, Rebeca, chorando, sofrendo, porque não consegue ler nem escrever, ou porque a mãe está sem paciência, ou que o pai está sem paciência. O que funcionou em mim, e o que acontece muito comigo, pode ser que aconteça com outras mães aqui, é você estar muito cansada, mas você quer continuar a trabalhar. Você está muito cansada, você vê que você está exausta, mas você tem que terminar de ler aquele texto. Né? Você está exausta, mas você tem que ir lá e cozinhar, porque senão as crianças vão chegar e vão. Só que você está exausta. Então, sabe, aquela exaustão vai te deixando mais cansada ainda. Né? Aí eu falei, sabe o quê? Vou pegar esse tal do lavanda e vou passar aqui. Vamos ver se isso vai funcionar. Vou deitar 5 minutos. Rebeca, eu dei um pulo da cama, eu acordei depois de 1 hora. Sabe aquele sono repousador que você fala, meu Deus, eu dormi quantas horas? 1 hora. E 1 hora. 1 hora. Minha mente descansou, eu relaxei, eu pude voltar e continuar trabalhando. Entendeu? Eu tenho que escrever muito, fazer muitos textos, fazer tradução português para italiano. Então isso acaba cansando, né? O disléxico cansa. E olha, funcionou demais. Funcionou demais. A lavanda promove o sono reparador, né? Então não é só dormir, mas é um dormir bem, sabe? É mais do que só deitar na cama. Não, você cai num sono profundo. É isso que a lavanda promove. Profundo, é verdade. Eu acordei assustado. Faz tempo que eu não pulava da cama assim, viu? Ai, que gostoso, né? Sim, foi bom. Eu passo em todos os meus. O Calmer, esse aí, que é o de lavandinha, da linha Kids, eu passo em todos os meus filhos antes de dormir. Ele faz parte do nosso ritual de sono. E graças a Deus, assim, tem me ajudado muito. Ó, agora tá todo mundo dormindo. Conta quantos filhos você tem? Eu tenho 4 filhos. A mais velha tem 4 anos e 8 meses, a Ana Olivia. Depois eu tenho o Tito, de 2 anos e 8 meses. Daí a Maria, de 1 ano e 3 meses. E um bebezinho de 3 meses. Uau, e parei, chega. Já dei mais do que minha contribuição. Você passou a minha cota, né? Eu tenho trigêmeos. E a Rebeca passou o trio. Mamma mia. Mamma mia. Mas, assim, eu amo ser mãe. Eu gosto muito. Mas eu acho que eu já parei por aqui mesmo. Legal. Rebeca, a Érica perguntou do lavanda. Como você usa o lavanda? Ok. Se ele já vem diluído em óleo de coco, você pode usar em crianças até 6 anos, diluído em óleo de coco, para proteger a pele da criança, para não causar alguma reação, né? Porque a pele da criança é bem mais sensível que a do adulto. Então, você passa 10 gotas de óleo de coco e uma de lavanda, se é no conta-gota. Agora, se ele já vem diluído, aí você pode passar direto. Pode passar aqui nas têmporas, pode passar na nuca,
na mão para ele inalar, tá? Se vai fazer inalação, você faz uma conchinha assim com as mãos e inala. São 7 a 10 inalações bem profundas. Gosto de passar no peito também e gosto de passar na sola dos pés. Ou nos punhos, né? Onde tem muita pulsação, tá, gente? Onde tem mais pulsação de sangue, é onde vai... Passa o né? Exatamente. Porque ele vai absorver muito mais rápido. Legal. Uma coisa que eu gostei da do Terra é que o fato da dislexia, né, dificuldade de aprendizagem, até isso eles pensaram. Por quê? Quando você compra o kit, vem o desenho. Olha que fantástico. O que você tem que fazer, qual, ó, aonde você tem que passar, ó, qual deles Exatamente. qual você vai escolher, né? Brave, o Forte, ó. É muito legal. Já vem com instruções, né? Já vem com a instrução. E a instrução, assim, vem o livrinho que você pode ler, ou vem a figura, né? Exatamente. Que é fantástico para o adulto, né? Que tem dislexia. Às vezes eu tô cansada, não tô afim de ler. Olha que a figura falar. Ok, tem que passar. Tem um lugar para falar que tem que ser. Fala, que fala com o seu marido. Não, é que eu precisava do carregador aqui, que tá acabando a bateria. Desculpa. Okay. E agora vamos fazer a parte promocional, gente. Vamos falar da do Terra. Sim. Vai com você, Rebeca. Bom, então, esses óleos, né, como eu venho falando aí, eles são maravilhosos para vários tipos de problemas de saúde. Eles muitas vezes não vão curar, tem sim doenças, assim, problemas de saúde que eles vão promover ali o processo da cura mais rápido, né? Como eu falei, tem óleo que faz regeneração, tem óleo que é anti-inflamatório, analgésico, antibiótico, antitermal, né? Então ele vai ajudar assim no processo da cura, mas tem algumas doenças que ele não vai curar, né? Eu não vou fazer a propaganda da lavanda para cura de autismo, porque não existe cura de autismo, tá bom? Mas sim, eles ajudam bastante como sintomas, né? Então a doTERRA, ela é uma empresa que já está há mais de 25 anos estudando esses óleos e no mercado, comercializando, eles estão há 15 anos, né? É uma empresa estadunidense. Eles queriam promover a saúde física e emocional, também a saúde financeira, né? De muitas famílias aí que trabalham com doTERRA, assim como eu e meu marido. E daí eles promovem daí saúde 100% limpa, 100% eficaz e 100% segura. Eficaz porque se dá muito melhor com as nossas células, né? As membranas das nossas células são oleosas, elas são lipossolúveis, né? E o óleo é gordura, é óleo, né? Mais limpa, porque ela não degrada o seu corpo de outra forma, ela não agride o seu corpo em outras áreas, né? Assim como os farmacêuticos vão fazer em alguns momentos, ou alguns farmacêuticos fazem. E é mais eficaz, limpa e mais barata, porque a longo prazo você usa 1 ou 2 gotas por dia, né? Quando a dipirona ou paracetamol, você teria que usar muitas gotas para ter a eficácia que ele promete. A Rebeca estava falando sobre um antibiótico maravilhoso, natural, também da doTERRA. E vamos ver se ela volta. Se ela voltar, eu pergunto para ela. Enquanto isso, tem uma coisa maravilhosa dentro desse livrinho. Caiu. Vou chamar de novo. Dentro desse livrinho da doTERRA, que depois quem quiser pode conversar com a Rebeca e ela pode te mandar. Fala sobre alimentação e estava falando sobre o açúcar. Esse casal, tem um casal que dá um testemunho, um casal que tem um filhinho, uma filhinha com autismo, e eles falam que, além de usar os óleos essenciais, eles mudaram a dieta alimentar da filha. E uma das coisas que eles tiraram foi o açúcar, o glúten, a soja e o leite. E aí a filha não dormia à noite, praticamente ela, né, ficava agitada, pulando a noite inteira e não dormia. E quando eles começaram a tirar o açúcar, né, gradativamente, eles viram que, eu vou ler para vocês, experimentei tirar o açúcar branco e mascavo da dieta da minha filha
E hoje eu vejo ela dormir a noite toda e ficar muito mais tranquila. Então, quanto é prejudicial o açúcar, né, na nossa vida, na vida dos nossos filhos, que tem aquele corpinho tão pequenininho, né? E aí, o que que eles substituíram pro açúcar? Na casa e na vida da criança. Eles colocaram o stevia, e aí eles escreveram o melhor de todos os adoçantes, desde que não contenha eritritol, o mel e o xilitol. Então, quer dizer, é um livrinho é um e-book tão bem feito que ele te dá as opções do que você pode, né? Porque tem gente que o açúcar vicia, né? Então, tem gente que não sabe o que usar, ele te dá já a opção que você pode colocar aí na sua dieta. Vamos ver se a Rebeca voltou. Rebex. Não voltou ainda. Ok. Então, gente, para terminar, eu vou aproveitar e vou falar aqui sobre os óleos que eu comprei da Rebeca. E o que eu estou mais usando é esse daqui, ó. Vou mostrar para vocês. É o Tinker, esse daqui, ó. Que é o que ela falou sobre o foco, né? Sobre a concentração e principalmente a clareza mental. Quantas vezes a gente coloca o nosso filho sentado para fazer a lição de casa, ou quantas vezes o professor, né, tá vendo aquela criança com dificuldade sentado, olhando para a folha, né, para o caderno, horas e horas olhando para o caderno, e aí, você entendeu alguma coisa? Me fala. E ele, não, nada, não entendi nada, ou até não responde. Então, esse Tinker te dá a concentração, te dá o foco, te dá a mira para que você entenda, tenha mais clareza. Não é que ele é um remédio, vai te fazer ter foco, mas com o cheirinho que vai estar ali, né? Que você vai estar inalando, ele vai te dar essa percepção, esse foco, para que você consiga entender. E eu vejo isso claramente, gente. Vamos fazer. Agora fez um mês, né, que eu comprei. Estou usando em mim, porque a primeira coisa eu quero experimentar em mim para depois falar para as outras pessoas, em mim, nos meus filhos. E às vezes eu tenho muitas coisas para fazer, muita coisa para traduzir ou para deixar o material pronto. E material que eu falo sempre é leitura e escrita, né? E me ajuda demais, está me ajudando muito. Então, se eu tenho que dar um conselho para alguma mãe que quiser ouvir, é usar o do Terra. Qualquer óleo essencial, eu não sei, eu não conheço qualquer óleo, eu conheço o do Terra, que é 100% bio e que tá dando certo, tá bom? Uma pessoa perguntou, Carol, o óleo essencial anti-inflamatório é o Copaíba. Copaíba, sim, ela falou do Copaíba. Sim, sim. Ela falou que é maravilhoso esse Copaíba. Inclusive, acho que é o também... como chama? Antibiótico, né? Ela falou que é fantástico, fantástico. Vamos ver se ela já entrou. Assim eu chamo ela de novo e a gente termina. Não, não entrou. O que será que aconteceu? Deve ter caído a conexão dela. Mas ela ia fazer a parte final, que ela ia falar dos óleos. Eu sei que toda semana está tendo uma promoção. Esses óleos, ela falou que tem vários preços. Se vocês estiverem interessadas, o Instagram dela é Rebeca Werner. Eu acho que eu tenho nos stories, tem o nome da Rebeca, Rebeca Werner. Vocês podem contatá-la e pede o e-book que fala sobre autismo, maravilhoso, fala sobre TDAH, autismo. Gente, super esclarecedor. Assim, muitas coisas que eu fazia, não vou fazer mais. Então, é a Naira, mãe da Rebeca. Oi, Nair. Tudo bom? Ah, que legal. Carol, pode repetir o óleo que você usa? Sim, eu comprei esse kit, ó. Esse kit, que é de criança, porque assim eu posso usar nas crianças pré-adolescentes, né? E em mim também. Então eu uso o Stronger, que é para deixar a pessoa mais segura de si, né? Mais forte, aquela pessoa que tá ansiosa, né? Você não sabe se vai ou se fica, né? Se molha ou se chove, não chove, não molha. Então te deixa mais segura.
esse daqui, Rescue, que é para ginástica, a pessoa que vai fazer ginástica. Esse daqui, Stand. Esse aqui eu não sei o que é. Vamos ver o que é esse aqui. A gente vê juntas, espera aí. Aqui, ó. Se você tiver super estimulado, sobrecarregado, desconectado com a terra, com a realidade, questão de foco, de humor, esse aqui, ó. Inquieto, fora de controle, com raiva, frustração, birras, luto, tristeza, desapontamentos. Nossa, maravilhoso. Rotina de banho antes de dormir. Passar nos pés e relaxe em banho morno. Olha que legal. E aí ele fala especificamente aonde tem que passar, como tem que passar, um a um. Esse daqui é o que eu uso sempre, o lavanda. Tira a ansiedade, aquele que faz dormir milagrosamente. E o último é o Tinker, né? O carro-chefe, que eu uso demais para estudar, principalmente pelo fato de fazer, né, sempre a tradução. Eu até mostrei nos stories, chegou o livro novo do Montessori, Método Montessori, e aí ele está todo em italiano, né? E para fazer posts, para fazer, eu estou querendo fazer uma combinação, um estudo, né, uma pesquisa entre método Montessori e transtorno de aprendizagem. Então, para fazer a tradução do italiano para o português, lá vai testa, né? Lá vai cabeça. Quem tem dislexia sabe bem o que eu estou falando. Então, chega um momento que você está exausta e aí os olhos estão me ajudando demais, estão me ajudando muito. Então, eu recomendo. O que é bom para mim, eu passo aqui e eu acho que é natural. Vai ser bom para você também. Ah, ela voltou! Ela voltou! Peraí, vamos chamar... Cocá, chamei. Voltou! Ê! O que aconteceu? Gente, é um despreparo, né? Ai, Carol, me desculpa. Imagina! Esse celular tá me pregando peças, porque ele começou já a dar os sinais de que ele tá ficando velhinho, né? Ah, Então eu tava ali com quase 100% de bateria, 10 minutos depois ele simplesmente desligou. acontece. Acontece. Mas vai, a gente tava conversando, né? Então, eu falei para o pessoal da semana, que você está com a semana de oferta. Hoje é a última, inclusive. Então, é o último dia para comprar a Copaíba de 15 ml, vem 300 gotas, né? Que é muito bom também para foco e memória. É muito bom para, como eu falei, ele é um anti-inflamatório, né? Ele é muito bom para dor, tensão muscular. Ele faz regeneração de órgãos e tecidos. Ele é muito bom para isso. E o Deep Blue, você ganha, né? Ele sai de graça. E daí ele é tudo para tratar dores. Então, dor de endometriose, dor de cervicalgia, bursite, enxaqueca, sinusite, lombalgia. Ele é ótimo para tudo isso. Inclusive, eu usei o Copaíba, o Melaleuca e o Deep Blue para tratar uma cervicalgia que eu tinha aqui há 8 anos. Passei em 3 dias, acabou, não senti mais dor. Nossa, menina. E me fala, eu tinha falado aqui na hora que você não estava, sobre aquele que você me falou que é o antibiótico. Vetiver. Ah, o antibiótico é o melaleuca? É o melaleuca. A Então, melaleuca. o melaleuca é proveniente da Austrália. Em inglês, ele se chama tea tree. E ele é muito bom ele é tanto antibiótico quanto anti-inflamatório e analgésico. Então, ele é 3 em 1, né? Ele é bom para... fizeram uma pesquisa com ele e a amoxicilina. Colocaram algumas bactérias, né? Em algumas plaquinhas lá e colocaram a amoxicilina e a melaleuca. A melaleuca não só acabou com 100% das bactérias, como ela também fez isso mais rápido. A amoxicilina não matou todas as bactérias e o processo foi bem mais lento, né? Com uma gota de melaleuca. Daí, esses cientistas pegaram daí meia gotinha de melaleuca e sim, de novo, né? Ela não matou todas, mas matou mais rápido que a amoxicilina. Então, assim,
uma, duas gotas que você usa de melaleuca como antibiótico, como anti-inflamatório, como analgésico, ele já ajuda demais o seu corpo a se recuperar daquela doença viral, bacteriana que você tá ali lutando contra, né? Então, realmente é um suporte para o corpo, Maravilha. né? Um suporte para o seu organismo começar a reagir melhor. Sim. Inclusive, 2 semanas atrás, Carol, todos nós aqui em casa pegamos virose. Segunda a sexta tinha gente doente. E daí eu fui tratando com isso aí. Melaleuca, copaíba, manjericão, o Deep Blue, porque sentíamos muita dor no corpo, vômito, diarreia, enxaqueca e muita febre, né? Então eu passei tudo isso aí. E em menos de 24 horas, todos estávamos recuperados. Ah, que maravilha. Deixa eu te perguntar uma coisa, desculpa a minha ignorância, mas você falou tea tree oil? Isso Ai, é o nome em inglês. você sabe E que aqui em português vende até dentro do shampoo, dentro do sabonete íntimo, dentro do. É fantástico. Eles é. são tipo, até para matar formiga, bicho, barata, tudo que até é bicho ruim assim. Você põe as gotinhas assim na casa. Eu não Aham. sabia que era também para antibiótico. Sim, ó, Carol, não tem nenhum óleo essencial que você vai comprar da doTERRA que ele serve só para uma coisa. Por isso que é mais barato também você comprar um óleo essencial. Por quê? Você usa de uma a duas gotas e ele faz o serviço de 10 remédios, quem sabe? Sabe? Ele tem muitas propriedades. Gente, e assim, ó, tem muita gente que tem preconceito com óleos essenciais sem saber que já usa há anos. A nossa pasta dental, ela tem óleo essencial de menta piperita, que é o quê? O peppermint, é o hortelã-pimenta, né? É Tem verdade. gente que tem preconceito que ia falar, ah, uma, duas gotas vai passar, não sei o quê. Vai. Uma gota de óleo essencial de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá da mesma planta. A erva doce, a gente toma ali para dar uma relaxada, o capim-cidreira, ou a capim-santo, né, como o povo chama, para derrubar a pessoa, né, o capim-limão, para dar um soninho nas crianças. Isso aí, gente, tudo é uma gota de óleo essencial. O citronela, que às vezes você vai passar um repelente pesado na Hum, pele do seu filho, a citronela é 100% planta e ela espanta mesmo. Aqui onde eu moro é interior, então geralmente tem bastante ali mosquitinho, pega as crianças, fica com alergia. A minha casa sempre cheira citronela, porque eu tenho o meu difusor ali, eu coloco lá, saio pingando, passo pano de chão com citronela na casa para espantar os bichos. E então, assim, as pessoas usam no dia a dia. Elas usam isso no dia a dia. A melaleuca, ela promove um crescimento saudável do cabelo maravilhoso, a limpeza da pele. Quem trabalha muito com isso, que é uma marca grande, conhecida internacional, é a The Body Shop, né? Eles hum. têm uma linha só de tea tree, que é a melaleuca, para limpeza da pele, né? Para clarear a pele. Eu faço meu desodorante natural, inclusive com o melaleuca. Porque ele mata tudo que é Tá, bactéria ruim. tem Aham, uma e a bactéria receita aqui. é, então, é muito legal. Eu não uso nada, nenhum desodorante químico, eu não uso perfume, shampoo, eu que faço, condicionador eu que faço, sabonete eu que faço. Eu que faço, não, eu compro da doTERRA, né? Mas eu tenho receita para fazer. Então, assim, tudo com óleo essencial. Não, E com produto que você tem em casa. Maisena, bicarbonato de sódio, ah, tudo não, que preciso você tem em casa. muito, porque aqui é tudo pré-adolescente, né? 13 anos. Gente, tá naquela idade de, meu Deus, você não tem noção do cheiro. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Você vai chegar lá. E a gente já tentou de tudo, a gente já tentou de tudo. E minha irmã até trouxe uns desodorantes dos Estados Unidos, tal, mas não deu certo. É. Assim, aqui na Itália E tem a uns também, química. mas não rola, não deu certo, não deram certo. É. É E a muito química pesada, né? É química. química Você vai comprar pesada. tona, É. aqueles com jato, assim. Então. Esses de jato são os piores.
Eu tenho a história de duas queridonas lá da minha igreja, lá em Manaus. Elas contraíram, né? Elas desenvolveram câncer de mama e o médico das duas falou a mesma coisa. Olha, isso aqui, ó, alumínio altíssimo no seu sangue. Altíssimo. O nível de alumínio está muito alto. E o que que é? Qual que é o problema? É que o nosso fígado não consegue entender o alumínio, então ele não processa, né? E daí vai ficando ali no seu corpo, vai ficando, vai tomando lugar de célula boa, vai adoecendo sua célula, vai adoecendo seu corpo. Quando você vê, você tá tomado, né? Sim. Então, e a melaleuca, a copaíba, tudo faz limpeza. O lemon, ele faz uma limpeza muito boa. Inclusive, ele é bom para cálculo renal. Ótimo para cálculo renal. Ah, eu preciso. Vamos marcar uma live. Não tem nada a ver com o canal, mas tudo bem. Vamos marcar uma live para você ensinar a fazer o desodorante natural Ai, vamos. com Vai os ser legal. animais. Para quem tem mãe aí com filhinho de pré-adolescente, né? É, Adolescente, eu acho que vai ser legal. vai ser ótimo. Porque, gente, junto com os óleos essenciais, eu acho que isso daí vai ser a bomba que vai É dar mesmo. tá bom. É mesmo. E olha, o meu marido, ele vai pro futebol, passa esse desodorante, ele volta suado, porque ele não é um antitranspirante, mas ele não volta cheirando odor, sabe? Então, isso que é o legal, né? Você tá tratando o seu corpo da forma que ele tem que ser tratado, porque o antitranspirante, o suor tem que sair, gente, né? E o antitranspirante, ele impede que o seu corpo funcione da forma correta, Sim. né? O desodorante com óleo essencial, não, ele é ótimo para isso, para realmente, né, deixar o seu corpo funcionar, mas ele mata ali as bactérias que dão o odor, né? Maravilha, maravilhoso, adorei. Então, para a gente fechar a live, me fala de novo quais são os óleos que você indica para quem tem filhos com TDAH, transtorno de aprendizagem, e que pode depois contatar você no segundo momento. Bom, então o que que eu indico para quem tem problema na aprendizagem, tá? Primeiro de todos, o vetiver, ele é muito bom para isso. O turmeric também é muito bom. A copaíba, tá? Ele é muito boa para desinflamar, né, o corpo da gente. O lavanda, para deixar a criança menos, ou o adulto mesmo, né, menos agitado, dar uma acalmada, uma relaxada. E por último, né, claro, o alecrim. Ele é muito bom para foco, para atenção, para memória. Ele é muito bom para tratar mesmo ali essa questão da aprendizagem. Ele é chamado, inclusive, o óleo do estudante, porque ele é muito bom para isso. Então, o Alecrim. vetiver, turmeric, o copaíba e o outro que eu falei, qual foi agora? Melaleuca, O não. melaleuca e o último, Alecrim. alecrim, isso mesmo. Ok. Anotei todos. Vocês anotaram também, gente? Anotei todos. Eu não posso falar, compre qualquer óleo essencial, porque eu não sei. O que eu sei, o que deu certo em mim, nos meus filhos, foi o da Duterra. Então, eu recomendo a Rebeca. Como eu já falei no início, eu falo de novo. Tudo que faz bem para mim, que funcionou comigo, com meu filho, né, com a dificuldade de aprendizagem, com a dificuldade não, com transtorno de aprendizagem, e esse processo, né, de subida, de agora ele está começando a ler, escrever, tudo aquilo que, esse passo a passo que foi bom para mim, eu estou passando para vocês. Então, os óleos essenciais da Duterra, a Rebeca me apresentou e está sendo uma bênção na minha vida. Então, eu estou apresentando para vocês, mostrando para vocês. Então, aí vocês pensem e contatem a Rebeca, e a gente marca uma outra live para fazer um negócio do desodorante, que eu amei. Vocês vão amar mesmo, vai ser maravilhoso. Carol, muito obrigada, viu, pela oportunidade. Você é maravilhosa. Imagina, obrigada a você, foi uma bênção. Você que, como eu te falei, como a gente falou sobre o tal do pastor Cláudio, né? Fique com pessoas que
te trazem, que te atraem para o bem, te traz para o bem, te traz para as coisas boas, né? Então você foi uma que me apresentou uma coisa maravilhosa, que foram esses olhos, então vou ficar grudada em você. Ótimo. Joia, Carol. Um Muito beijo. obrigada mais uma Amém. vez. Um beijo, querida. Até Deus mais. abençoe. Tchau, tchau. Bem-vindos ao Enfrentando a Dislexia. Eu sou Caroline e sou disléxica e ajudo pais a descomplicar a vida do seu filho disléxico na escola. Na live de hoje, nós iremos falar com a Rebeca. Ela já entrou aqui.